Olá, eu sou o Noé do canal Descobrindo o Homem e estou com vocês com mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um problema que assusta muito os pais, principalmente os pais novatos. Uma virose que a gente chama de exantema súbito ou roséola. Vamos ver? Eu escolhi esse assunto porque para os pais novatos que não têm experiência com a criançada, quando a criança pega essa virose, é muito assustadora a forma clínica com que ela se apresenta. A gente chama ele de roséola ou de exantema súbito, porque está associado a uma alteração da cor da pele, que são pequenas manchinhas vermelhas que aparecem no corpo da pessoa no curso de evolução dessa infecção viral. Eu vou explicar detalhadamente quando eu estiver falando de sintomas. Então, roséola ou exantema súbito é uma doença viral infecciosa, ou infecciosa viral, causada, na grande maioria das vezes, por dois tipos de vírus da família do herpes vírus. Muito mais comum o tipo 6, mas algumas vezes o tipo 7. Essa roséola também pode estar presente em algumas outras viroses, numa frequência muito menor ainda, que são pelo enterovírus, pelo vírus Coxsackie A e B, pelo adenovírus e pelo vírus para-influenza A. Essas doenças virais são muito comuns na infância, porque logo que a criança começa a ter uma vida de relação com outras crianças, ou mesmo com parentes e familiares muito próximos, ela começa a se expor, então, aos vírus, bactérias do meio ambiente. E a roséola é uma infecção viral muito comum entre crianças de 3 meses até 15 meses de idade, mas pode ir até os 4 anos de idade. Por que isso? Porque a partir dos 4 anos de idade, a grande maioria das crianças, se não disser a total maioria, já se tornou imune ao vírus que causa a roséola. E mesmo que não tenha apresentado a doença, já tem resistência contra ele. Então vamos ao quadro clínico, vamos entender como é que funciona a fisiopatologia, para quando acontecer com você, ou na verdade, para quando acontecer com o seu filho, ou com o seu neto, ou com alguma criança que você gosta muito, não ficar assustado, saber o que está acontecendo e poder até orientar alguém que esteja preocupado com a situação. As pessoas adultas normalmente não pegam a roséola. E se o fizerem, vai ter que estar numa situação de imunodepressão, ou pessoas que estão numa fase avançada de HIV não tratado, ou pessoas que estão tratando alguma doença utilizando imunossupressores ou fazendo quimio-radioterapia, e com isso se tornam suscetíveis à infecção. Entretanto, mesmo nessas circunstâncias, o quadro clínico, a forma clínica com que a doença se apresenta nesses adultos é diferente da forma clínica clássica com que se apresenta nas crianças. Alguns adultos podem ser portadores, eventualmente entrar em contato com o vírus, durante uma pequena fase estar com o vírus, não saber, não ter sintomas e eventualmente transmitir o vírus para alguma outra criança. Então é possível a transmissão de um adulto para uma criança. Mas a grande maioria dos casos, a transmissão é de criança para criança. De que forma? Através dos líquidos do corpo. Então, a transmissão se faz através de gotículas de saliva, de fluidos nasais, por exemplo, e outros líquidos. Às vezes a criança, ela põe a mãozinha na boca e aí outra criança vai brincar, encosta na mãozinha ou põe a mãozinha dela na boca. Ou eles brincam com o mesmo brinquedo, morde o brinquedinho, baba nesse brinquedo, lambe o brinquedo, o outro pega, põe na boca também, e com isso se dá a contaminação com grande facilidade. Então, esse é o motivo pelo qual crianças que são colocadas em creche logo cedo, nas suas vidas, apresentam com frequência esse quadro infeccioso. Por que ele assusta os pais? Porque a criança, quando adquire isso, não necessariamente estava doente, porque ele pode acontecer com qualquer criança, com qualquer estado nutricional ou imunitário, ou de saúde. Uma criança de boa imunidade, saudável, pode adquirir a roséola independente disso. E os sintomas ocorrem de modo súbito. Após entrar em contato com o vírus, ou de forma direta, quando está brincando com alguém que está contaminado, ou de forma indireta, quando está brincando com um objeto contaminado,
Entre 5 e 15 dias aparecerão os sintomas. E os sintomas aparecem da seguinte maneira: subitamente uma febre alta, acima de 38,5, 38,4, podendo ir até 42,2 graus Celsius. Então, a mãe, o cuidador da criança, fica muito assustado de ver subitamente a criança num quadro febril tão intenso. Tem que tratar essa febre, claro, manter a criança hidratada, e essa febre dura de 2 até 5 dias, o que é desesperador, porque é um período relativamente grande, onde a maioria das vezes o único sintoma que ela apresenta é esse, não apresentando outros sintomas. Se ela apresentar outros sintomas relacionados, é meio semelhante a uma gripezinha ou, eventualmente, uma diarreia bem levinha. Então, às vezes tem uma tosse, uma coriza no nariz, às vezes tem uma diarreia levinha durante algum tempo. Esses são os sintomas mais comuns quando aparecem associados à febre, mas a grande maioria dos casos é a febre. A roséola, que é aquela manchinha vermelha que aparece nas crianças, de início é mais comum aparecer no tronco, no tórax da criança, na barriguinha da criança, no peito, e depois ela vai indo para as extremidades, ela sobe o pescoço, pode aparecer no rosto, vai para os membros inferiores, as pernas, pode aparecer até nas extremidades finais das mãos e dos pés. Não necessariamente sempre assim. A duração dessas manchinhas, depois que elas aparecem, pode ser de horas, como pode ser de dias, pode durar até 4 dias as manchinhas. Quase sempre as manchinhas começam a aparecer quando a febre cede, e ela cede subitamente, da mesma forma que ela começou de uma vez, ela desce de uma vez. E aí, a partir desse momento, começam as manchinhas. É por isso que às vezes assusta os pais, porque não tem associação com outro sintoma até que as manchinhas apareçam. Aí, quando elas aparecem, fica muito fácil para o pediatra ou médico que estiver assistindo a criança fazer o diagnóstico. Então, essa é a forma clínica com que ela se apresenta. Depois que aparecem as manchinhas, no máximo depois de uns 4 dias, a grande maioria dos casos evolui para cura. Então a criança fica totalmente boa, sem sequela, sem nenhuma alteração da saúde dela. Não fica diferente do que ela era antes de ter tido a roséola. Complicações existem. As complicações mais comuns são aquelas crianças que têm uma tendência a fazer convulsão quando tem febre alta, então são convulsões febris. Já foi falado de meningite, de encefalite associado, mas é extremamente incomum. A gente considera a roséola como benigna. Isso é importante que vocês saibam, porque apesar do quadro parecer muito grave por causa da febre muito alta, da duração da febre e tudo mais, de um modo geral, um quadro benigno que a criança vai passar e vai sobreviver a ela tranquilamente. Todos os quadros merecem a avaliação do médico pediatra, que vai conduzir o tratamento. Por se tratar de uma virose, não existe um remédio específico contra o vírus, mas as medidas gerais são necessárias para poder melhorar os sintomas e também manter o corpo saudável, hidratando esse corpo, porque a criança tem uma tendência grande a se desidratar. Então o tratamento é sintomático, tentar baixar a febre, fazendo alguns banhinhos, numa banheirinha morninha com a criança, com água tépida, é uma água morninha tépida, não quente. E a criança fica ali, isso ajuda a baixar a temperatura do corpo dessas crianças. Tem medicação que o pediatra vai prescrever e manter a hidratação da criança, dar líquidos para essas crianças. Quando elas estão aceitando bem, é muito fácil, vai em casa, hidrata a criança. Quando a criança está vomitando ou ela tem uma maior complicação pela febre, então às vezes tem que fazer no hospital a hidratação, que é dado chorinho para essas crianças endovenoso, através da veia. Né? Isso é o que eu tinha para falar para vocês sobre a roséola. Não fiquem extremamente preocupados, mas leve as crianças ao pediatra para ter uma condução de tratamento correta. É comum, mas assusta bastante. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha aqui embaixo, participe, visitem nosso canal. Nós temos uma fanpage com textos que são muito interessantes, inclusive um texto também escrito a respeito desse problema, e outros assuntos que podem valer a pena para a gente pensar e refletir. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.